pessoal, nós vamos hoje para o nosso sexto módulo, né? Nós vamos falar sobre técnicas e tipos de aprendizado. Técnicas de estudo e tipos de aprendizado, tá ok? Então nós vamos dando continuidade ao nosso curso, tá? Nós já evoluímos bastante. Não fiquem assim, pensando que está cansativo, não. É um curso para que você aprenda a estudar, né? A arte de aprender a estudar. Então, por isso que está sendo gradualmente, né? Estou falando repetidamente, porque quanto mais se repete, mais se assimila, né? O nosso cérebro gosta de repetições, como eu já falei para vocês. Então, o hábito de repetir, né, torna-se mais fácil o aprendizado. Tá legal? Então, nesse módulo 6, nós vamos agora ver os tipos de técnicas de estudo, para poder depois a gente ver o nosso organograma, tá? Que é a parte principal ali também, que ajuda, né, que vai ser a parte que vai nos auxiliar muito no estudo. Tudo bem até aqui? Então vamos para a nossa primeira parte aí. Gente, vamos aqui para o nosso tipo de preparação. Nós temos a preparação a longo, médio e curto prazo, tá? A longo prazo é o que a gente já vem fazendo há muitos anos, desde quando entramos na alfabetização. Que aí vem o primeiro ano do ensino fundamental 1, segundo ano, terceiro ano, até chegar ao ensino médio, né? Depois passar para a faculdade e assim vai sucessivamente. Então, é uma preparação a longo prazo, tá? Isso nos nossos estudos normais, na nossa, como é que se diz? Carreira acadêmica, tá? Quanto à preparação para provas de colégio, concursos, né? São as melhores formas que nós temos a longo prazo. Você começou no colégio hoje, está tendo lá, não importa a série que você esteja. O professor começou a dar aula, se a prova é bimestral ou trimestral. Então tem que já começar a estudar o conteúdo. Não é deixar para em cima da hora, faltando 2 dias, 1 dia, faltando horas, como eu já cansei de ver, querer fazer uma revisão do que não sabe. Não existe revisão do que não sabe, tá? Então, você vem fazendo a longo prazo toda a sua preparação. Quanto a um concurso, você quer se destinar a fazer um concurso para a área jurídica, né? Para a Polícia Federal, o que for. É o que muito mais hoje em dia os concursos estão pegando aí na parte do direito. Então, você não tem a noção de quando vai abrir, mas você quer ser juiz federal, quer ser um juiz, o que for. O que você já vem fazendo? Com os editais anteriores, você vem estudando o conteúdo que já foi dado, tá? Você vem estudando gradativamente. Quando tiver um murmurinho de abertura do edital, né, já começa a ser mais forte, ó, vai sair o edital, que já começa, a pessoa já começa ali, já sair do seu longo prazo para o médio prazo, tá? Então ali já começa a acelerar um pouquinho. Então quem já vem estudando a longo prazo só vai se adequar ali um pouquinho. Vai acelerar um pouco mais, ou vai manter o ritmo, vai acrescentar alguma coisa, então já começa ali. O pessoal que estava parado, ele já começa no médio prazo. Opa, vai sair. Pode sair daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, mas vai sair, já começou. Então a pessoa já começa a se preparar a médio prazo. Quando sai o edital, geralmente a pessoa tem 2, 3 meses. Eu já vi editais saindo e marcar a prova para 45 dias, que já aconteceu. Então imagina uma preparação grande para 45 dias, né? Isso aí é o curto prazo. Então a pessoa que já vem lá no longo prazo, ela passou para o médio prazo. Quando saiu o edital, para ela é o curto prazo, para muita gente também. Então o que muitas das pessoas, muitas, que já vem a longo prazo, quando sai o edital, ela só vai ficar fazendo a revisão ou acrescentar alguma disciplina que entrou ali, alguma parte do conteúdo que foi acrescido.
Então, ela vai se adequar ali e fazer muitas das suas revisões ali. É quando ela pega um cursinho, né? Ah, vai ter um cursinho tal, vai lá para poder fazer a sua revisão. O médio prazo, ele acelera o passo dele ali, para poder chegar ao seu objetivo. E o curto prazo? O curto prazo, né, é aquele que não estudou nem no longo, nem no médio, está ali voando. Aí é daquelas pessoas que vai sair o edital tal, vou me inscrever para ver se consigo. Aí tenta estudar em 2 meses, 3 meses. Você acha que consegue alguma coisa? Não, é difícil, é complicado. Tem que ter as suas regras, tem que ter as suas técnicas de estudar para você poder atingir o ápice da sua preparação. Então, o ideal é o longo prazo. Para quando chegar no curto prazo, você está só fazendo revisão. Tá legal? Então, esse é muito bom. É um tipo de preparação ótima, a longo prazo. E isso já vem à nossa vida. Não só no estudo, para muita coisa. A pessoa vem se organizando a longo prazo, né, para poder adquirir um bem. Né? Depois ela passa para a fase do médio prazo. E o curto prazo, quando ela adquire um bem, é que ela recebeu uma indenização, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Mas a maior parte da gente, como nós, né, trabalhadores pobres, né, temos que nos organizar a longo prazo. Técnicas de ensino. Vamos ver essa primeira técnica de ensino aqui, ó, o método do Kanban, que classifica as tarefas conforme o progresso visual, né, um estímulo visual para organizar as atividades, elencando aquilo que é urgente. Tá. Esse método aí, como já vi, é mais para você se organizar, né? Você ter uma visualização, você pega um papel, depois que você tem o seu organograma montado. Hoje é dia de você estudar matemática, nem botei matemática, português e história. Fazer, eu tenho que fazer isso. Começo a estudar a primeira disciplina, fazendo. Terminei de estudar, feito. E assim vai, você consegue ter um controle da sua evolução, né, do estudo ali naquele dia, tá? É muito disso, você vai é muito organizacional. Ah, mas eu não quero fazer. Não tem problema, não tem problema, tá? Isso aí tem gente que adora fazer isso aí, se organiza, vai se adaptando. Então você tem que escolher um método que fique fácil para você, que se ajeite a você ali, você se ajeite a ele para facilitar seu aprendizado. Que não adianta te impor um tipo de aprendizado e você não conseguir. Tá ok? Então esse método Kanban aí ajuda. Muita gente prefere isso aí. Tá? É muito organizacional. Lembra lá dos 5S que eu falei? Temos que ter organização. É em cima disso aí também. Ó, o método Pomodoro. Esse, para mim, é o melhor que tem. Desde a minha época, que eu me preparava para o concurso, né, para os 2 que eu fiz, eu não tinha esses recursos, como eu já falei para vocês, e eu já usava um método parecido a esse aí, o método Pomodoro, né, que é através do foco dos ciclos. Você vai fazendo ciclos de estudo. Como eu te falei, o cronômetro, você vai estudar 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Retorna mais 25 minutos, uma pausa de 5, mais outro ciclo. E assim vai. Quando você completar 4 ciclos, você faz uma pausa de 20 a 30 minutos. Eu coloquei ali 25 minutos, mas olha, todo o começo que eu falei para vocês, gradual. Vai depender do seu condicionamento físico e mental. Você pode começar com 15 minutos para poder fazer um aquecimento. Lembra na corrida de Fórmula 1? Eles dão as voltas de pré-aquecimento para aquecer o pneu, para aquilo tudo. Você começa seu estudo com as disciplinas com 15 minutos. A longo prazo dá para fazer isso maravilhosamente bem. 15, sim, para você ir se ajustando, vendo o que é melhor para você, para que o seu cérebro ele já vai estar com hábito de estudo devido aos exercícios anteriores da leitura. Então você já está condicionado a isso.
Você já está condicionado ao estudo. Então você começa ali com 15 minutos, fazendo o teu ciclo de 15 minutos. Depois você vai aumentando. Uma coisa eu te falo, não passe de 35 minutos é o limite máximo. Olha, 35 minutos para quem já está bem preparado, condicionalmente, tá? Por quê? É um desgaste maior. Eu te aconselho ir no máximo 30 minutos. Passou de sair é para o desespero. O curto prazo, como eu falei, não tem como. Curto prazo o cara vai sentar e vai sair varrendo tudo, tá? Varrendo tudo. Então, esse tipo Pomodoro aí, essa parte é maravilhosa. Muito boa. Para você fazer prova, como eu falei, eu vou dar as dicas, mas você levar água, um chocolate. Nessa pausa aí, você bebe água, não pode deixar. Está estudando, bebe água, porque o nosso cérebro precisa estar hidratado e oxigenado, tá? E de energia. Por isso, tá? Você para, dá esse intervalo, bebe essa água, dá uma caminhada para oxigenar o cérebro, tá? E de vez em quando, é toda hora que senão vai engordar, que o pessoal fala, mas um chocolate amargo, um chocolatezinho para quem não gosta, um pedacinho, só para poder ativar, tá? Porque o nosso cérebro, ele trabalha de duas maneiras, o método focado e o difuso, tá? O método focado é quando você está prestando atenção no professor, você está prestando atenção na sua videoaula, tá? Você está ali concentrado fazendo um exercício. Daqui a pouco, você está fazendo exercício, deu uma travada, não está saindo, não está conseguindo, porque você está no método focado. Para, relaxa, bebe uma água, entra no método difuso, que é o método do relaxamento do seu cérebro. Por isso disso aí, ó, dessas pausas. Por isso que é o bom, quando você dá a pausa, você levantar e ir até a cozinha, não sei onde você está estudando, beber sua água, né? Dar uma volta, esticar, fazer um alongamento, esticar os braços, tudo, para poder aumentar a sua oxigenação, né? Para poder melhorar a oxigenação do cérebro. Por isso que é muito bom você tirar aí algumas horas do dia, dar uma caminhada, tá? Os grandes pensadores, eles faziam as reuniões dele caminhando, né? Einstein, Steve Jobs, né? Todos eles faziam, o Tesla, dormiam um pouco, estavam pensando em movimento para poder ativar o cérebro, tá? Então essas pausas esse método Pomodoro é sensacional. É claro, se você não se adaptar, você pode ficar fazendo somente o Kanban, tem outros também, você pode pesquisar, mas eu estou colocando aqui o que é realmente o que é bom. O que é bom. Tá legal? Funcionou. Eu usei muito desse aí, mas eu não sabia nem que se chamava Pomodoro. Mas eu fazia meus intervalos. Tá ok? O método Pareto. Método Pareto determina que 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados. Olha só, 20% das causas, 80% dos resultados. Esse método Pareto, a gente vai usar ele para montar o organograma em cima do peso das disciplinas a serem estudadas. Em cima desse peso aí, né? Uma que cai mais, é claro que você vai estudar mais ela do que cai menos, tá? Então, se você fizer por ordem, né, das mais importantes, como está ali, começa pelas mais importantes e deixar as que caem mais e deixar as que caem menos, de menor importância, por último, né, você vai se dar bem. Você vai no caminho certo. Então, esse método Pareto aí, né, é o que a gente já utiliza no organograma. Então, já montando o organograma em cima do Pareto. E você pegando o organograma em cima do Pareto, pegando a técnica do Pomodoro, essas duas técnicas juntas, e você se dedicando, né, com a sua concentração, com o seu foco, se dedicando ali, ó, ao estudo, vou dizer que é infalível, mas você terá uma excelente possibilidade de aprovação no que for que você deseja, que você vai estar bem preparado. Isso com certeza, tá?
Então, juntando o Pareto e o Pomodoro, não temos coisa. Agora nós vamos para o tipo de aprendizado. Tipo de aprendizado. O visual, o auditivo e o sinestésico. Gente, visual. É aquele famoso, né? Você fica só vendo o quadro está ali, você só está vendo, escrevendo e está conseguindo assimilar e guardar, absorver as informações. Você consegue absorver através do método visual, né? Você consegue, você olhou ali o teu mapa mental, você já assimilou aquilo ali, né? Muitas das vezes a pessoa fala, tem memória fotográfica. Existe a pessoa que lê e guarda aquilo ali, entendeu? A memória fotográfica. Então, o método visual, tem muita gente que ele só aprende visual. Aí, que nem muitas das vezes, pela minha ignorância, quando eu estava dando aula, antes de eu me aprofundar na orientação do estudo, que eu era o famoso cuspe-giz, eu adorava, eu estava no tablado, uma sala com 70, 80 alunos, eu dando a minha aula no pré-vestibular, no pré-militar, seja, e a matemática pura. Então eu olhava aquela pessoa lá que não anotava nada e, eu falava, cara, isso aí não vai conseguir. Tinha aluno que eu estava falando, ele baixava a cabeça ou então fechava os olhos. Eu falei, ele está me ignorando, mas aí o problema é dele. Eu sempre com esse pensamento. E não, é aquele que ele aprendia olhando mais, sem anotar, depois ele mesmo fazia o resumo dele, do que estava ali, ele pegava a apostila, né? Que é outra coisa, se o material que está lá, o professor está falando um assunto, tem anotado na apostila, preste atenção na aula dele, não fica anotando naquele momento, porque você tem a apostila. Se for uma aula de vídeo, depois você volta, que aí você vai fazer o resumo em cima da apostila do vídeo. A primeira parte ali você fica somente focado, vendo e ouvindo na aula de vídeo, para você praticar isso aí, tá? E o auditivo é aquele que somente escutando ele já consegue absorver. E o sinestésico? Esse aí eu me encaixo, eu só sei estudar escrevendo. É você tá lendo e escrevendo, você tá escrevendo, anotando tudo. Eu sou sinestésico. A maioria é sinestésica. Então, o que eu aconselho, eu sugiro a vocês, é tentar encaixar os três, ser visual, auditivo e sinestésico. Aí sim, você está completo. Tá? Então, como você faz isso? Você está com a videoaula, baixou um canal, baixou uma aula no YouTube, assiste a primeira, presta atenção, né, naquilo ali, sem escrever, só anotando, só ouvindo, vendo e ouvindo. Depois você volta, se não tiver um material em PDF, você escreve. Em cima do que você escreveu, depois você faz um resumo. Nunca esqueça do resumo. É importantíssimo. Se você tem uma apostila, né? Você tem uma apostila, você está ali, né? Não pôde contratar um curso, comprou na banca de jornal, que vai conseguir passar também, comprou uma apostila e procurou aquele assunto no YouTube. Então, primeiro passo, está ouvindo e vendo a aula. A apostila está ali. Parou. Vai ler o assunto que está na tua apostila em PDF. Faz uma associação entre o que está na aula e o que está na tua apostila de PDF. E depois ali você vai fazer o seu resumo em cima disso. Pode ter certeza que vai conseguir. Com a dedicação você consegue passar também. Tá? Você consegue atingir o objetivo. Não é só aquele que consegue comprar o melhor curso, o melhor material. É o que eu falei. Consegue comprar o melhor material e vai atingir o objetivo. Não. Não adianta ter o melhor curso, o melhor material, se não estiver sabendo estudar, se dedicando ao estudo. Tá? Então você, com o teu material simples, com uma aula do YouTube, você consegue também passar. Bote isso na sua cabeça. O céu é o limite e quem determina até onde vai é você. Agora nós vamos para os 4 pilares do raciocínio. Eu coloquei isso aqui, esse tópico,
ele serve tanto para você estar estudando e você estar fazendo a sua prova, tá? Do raciocínio. Lembre, eu sempre falei o quê? No passo a passo. A nossa aula, ela é no passo a passo. Nosso curso vem do passo a passo. Não adianta atropelar um assunto para o outro, tá? Você tem um módulo 1, você vai para o módulo 2, vai para o módulo 3, não adianta atropelar nada. A visualização. Você está lá lendo, você tenta visualizar aquele assunto. Está estudando, visualizou aquele assunto. Você está fazendo a prova, você leu a questão, você tenta visualizar aquele assunto que você estudou. Tá? Olha a associação. Reformulação. Você está estudando. Ficou um pouco difícil ali de você entender aquele tópico ali que você está lendo. Reformula. Tenta reformular o texto ao qual você consiga entender melhor, tá? Você reformula na hora que você estiver transcrevendo ali para uma folha, fazendo seu resumo, faça do seu jeito. E na hora que você está fazendo a prova, reformula a questão para que você possa ter uma melhor interpretação dela. Veja o que está pedindo, que aí você leu a questão no passo a passo, você fechou os olhos, visualizou, reformulou a questão para o seu jeito. Aí você vai partir para a exclusão. Essa exclusão, você está estudando, na hora que está fazendo o seu resumo, você vai tirar o que é excesso. Vai ficar com as partes principais, que o resumo é o quê? Você ficar com as suas partes principais para poder facilitar o seu estudo, o seu entendimento. E na hora que você está fazendo a prova, você tem as alternativas, você já viu, né, leu passo a passo, visualizou, reformulou, vai excluir as respostas que não tem nada a ver com aquilo ali. Então, se são 5 alternativas, você conseguiu tirar 2, ficou 3, já é mais fácil de você atingir o objetivo ali do acerto, tá? Então, os 4 pilares do raciocínio, tanto para o estudo quanto você está fazendo a sua prova, tá bom? A tríade do estudo, o que eu sempre falei, teoria, exercício e revisão. Teoria, exercício e revisão. Você tem lá na teoria aulas, livros, vídeos, palestras, etc. Exercícios é do assunto, questões comuns, gradativas e questões de concurso. E a revisão periódica, com resumo, mapa mentais, fichários, tá? Por isso, observe que a gente está sempre repetindo no resumo, no mapa mental, se você tiver o dom, o jeito para fazer, se quiser, e o fichário. Mas o resumo e o fichário não pode abrir mão disso, tá? A teoria, que nem eu falei para você, primeiro você está vendo, ouvindo, depois você vai associando com o seu material de PDF, fazendo seus resumos. Questões, tem muita gente que fala assim, já acabou o teu assunto, já cai para a questão do concurso. Aqueles que estão bem preparados, legal, vai conseguir. Mas imagina, você acabou um assunto A, você caiu lá e está fazendo a primeira questão, conferiu, errou. Fez a segunda questão, conferiu, errou. Fez a terceira questão, conferiu, errou. O que vai acontecer com você? Desanimar, vai te desestimular, tua autoestima vai cair, poxa, vai se sentir um fracassado. E a ideia não é essa. O fracasso não pode estar onde? No seu dicionário. Então, o que eu te aconselho, por experiência, o que eu estou falando são experiências agora, tá? O que eu te aconselho, acabou o assunto, separa ali 3, 4 questões, 5 questões, vai depender de você, de níveis fáceis, associado ao teu conteúdo, para que você possa assimilar mais um pouco, consiga ali algumas intermediárias, e por último você vai para as questões de concurso, o que tiver para fazer. Então você fez um passo a passo, tá? Porque nas intermediárias e nas fáceis você sentiu dificuldade, vai voltar para o canal para poder, ou para o PDF, o que for, para poder melhorar o entendimento. Para quando você chegar na questão de concurso, estar afiado e não desanimar. Mas também errou na questão de concurso, volta no assunto para ver onde está errando. Sempre tem o hábito de estar marcando, né? Marcando as questões para poder ver o assunto, em que você está com dificuldade, volta no PDF, faça ali uma anotação para poder você estar sempre massificando aquilo ali,
Tá bom? Então, essa é a nossa tríade do estudo. Tá? Nossa tríade: teoria, exercício e revisão. Muitos aí falaram que a revisão, olha só, você acabou, eu acabei o capítulo 1, antes de começar o capítulo 2, eu leio todos os meus resumos do capítulo 1, vou para o capítulo 2. Acabei o capítulo 2, né? Capítulo 2. Eu vou lá no capítulo 1, leio todos os meus resumos, e depois o resumo do capítulo 2, e assim vou sucessivamente, né? Cada um tem que se ajeitar, se adequar à melhor maneira de estudo. Tem gente que, eu já vi uma revisão aí, li em algum lugar, revisão ideal, que diz que você faz uma revisão 1 hora após estudar, 1 dia depois de que você estudou o assunto, 1 semana e 1 mês. Se a pessoa conseguir fazer isso, legal, pô, vai estar lá em cima. A longo prazo, até dá para fazer, né? Você se organizando desse jeito. Mas também tem que ver se você não vai ficar cansativo para você. Então, tudo isso aí são várias informações que você tem que adequar ao seu estilo. Não é chegar, eu tenho que ler a cada 1 hora aquela revisão, a 1 mês, não. Você vai se adequar. Eu falei do meu jeito. O que eu fiz? Eu acabei um assunto, fiz a revisão, fui para o outro. Quando eu acabei aquele, eu fui lá no primeiro, fiz a revisão e fui embora. Fui levando isso aí para poder... Por que isso? O nosso cérebro, ele guarda as informações através das repetições. Tá legal? Então, gente, nós já chegamos na nossa tríade. Agora, eu gostaria de falar para vocês, não cometa esses erros. Não cometa. Estudar sem anotar, sem os resumos. Acreditar que vai se lembrar de tudo. Isso é uma mentira. E não usar técnica de estudo eficiente. Estudar de qualquer maneira. Então, não cometa esses erros aí. Olha lá. Uma mesa, né, um local de estudo, a mesa e a cadeira. Um computador, os blocos de notas. O que está faltando ali para você ter um bom estudo ali? O que está faltando? Analisa ali. O que está faltando? Já vou te dizer de antemão. O que está faltando ali é você. Você que está faltando ali. Você pode estar ali fisicamente, tá? Mas com a cabeça em outro lugar. Não dá. Tá? Você tem que estar ali física e mentalmente. Você pode estar pensando em estudar, vou procrastinando com tudo montado ali. Então são erros que não pode acontecer, tá? E quanto ao local de estudo, é uma coisa que eu falei, assim, eu me reservei muito a falar, o local de estudo. Por que isso? Quanto ao local de estudo, eu me reservei a falar muito disso. Porque vai de pessoa para pessoa, vai de condição para condição. Não adianta você ter uma cadeira excepcional e você não ter uma dedicação. Não adianta você ter um local de estudo maravilhoso, iluminado, refrigerado, e você não ter a dedicação e a técnica de estudo. Né? Eu mesmo estudei em cadeira de mesa de jantar. A minha mesa era uma mesa pequenininha, que ficava na área, que também minha mãe usava para fazer as coisas. Eu estudei em cima disso. Tá? O conforto é bom? Sim. Facilita? Sim, mas não aprova. A cadeira é boa? Sim, mas não aprova. O que vai aprovar é a sua dedicação, tá? A sua persistência, a sua perseverança. Isso sim, você aplicar suas técnicas de estudo que você aprendeu até agora, isso sim aprova. Tá? Um bom estudo. Aí, claro, se você conseguir associar uma boa técnica, uma boa dedicação, um bom estudo com um bom local, já facilita bastante. Mas não quer dizer que você não tenha esse espaço para você não vai passar. Vamos supor que você mora numa casa que tem um quarto, uma família grande. Você vai dar, aquele dedicado vai dar o jeito dele, ele vai estudar. Ele vai conseguir, do mesmo jeito. Com dificuldade, sim, mas vai conseguir.
Vai depender dele, da dedicação dele, da força de vontade, do esforço dele. Tá legal? Então, gente, essa aula ficou um pouco mais alongada, mas foi preciso, porque a próxima nós já vamos montar o organograma para poder já você começar a estudar, tá? Então, nós vamos gradativamente, olha só como eu estou repetindo, gradativamente aí. Então, até o próximo módulo.